A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, amados irmãos, glória a Deus pela sua vida. Que o Shalom de Deus venha inundar os nossos corações em Cristo. Precisamos tanto avançar, amém, amados? Precisamos tanto glorificar a Deus neste dia, santificar o nome dEle. Nós vamos continuar com o tema sobre a abrangência do domínio, hoje parte 4. A minha Bíblia está aqui aberta em Filipenses capítulo 3. Se você quiser acompanhar aí, vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo 9. E ser achado nele, ou seja, em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Amados e queridos irmãos, se queremos ter realmente a operação da graça fluindo através da nossa vida, somente pelos méritos de Cristo, como teremos diante de Deus condição, porque estamos sempre falhando, ou não é, meus irmãos? Paulo não estava aqui desistindo de ser obediente, temente. Paulo não estava desistindo agora de procurar praticar a palavra. O que ele estava desistindo é de tentar se justificar diante de Deus pelo seu comportamento. Porque o homem, por mais que ele procure, ele falha até em pensamento, é ou não é? Então, quem nos banca diante de Deus, quem nos garante diante de Deus, é a obediência de Cristo, é o sangue de Cristo. Porque o homem, se ele for tentar se avaliar e tentar merecer diante de Deus por bom comportamento, por desempenho atual, se ele tentar se bancar diante de Deus pelo seu merecimento, ele nunca vai estar com ousadia. A Bíblia diz em Hebreus 10:19, tendo ousadia ou intrepidez para entrar diante do trono de Deus, o trono da misericórdia e da graça, pelo sangue de Jesus. Em Apocalipse diz que eles só estão diante do trono de Deus porque lavaram essas vestes no sangue do Cordeiro. Em Apocalipse 7, 14 e 15 diz que eles lavaram essas vestes no sangue do Cordeiro. Por esta razão, estão diante do trono de Deus nos céus. E também podemos ver em Apocalipse capítulo 12, versículo 11 e 12, que o que dá acesso diante de Deus é o sangue de Jesus e também a palavra da fé. Ou seja, a dependência do Espírito. Você está vendo? Quem nos banca diante de Deus é o que Jesus Cristo fez. Nós somos aceitos por Deus nesta confiança, nessa dependência total, esperando inteiramente na graça. Nós não podemos nos bancar diante de Deus. Quando acertamos, é porque o Espírito nos ajudou. Isso tem galardão, mas não tem mérito. Quando nós erramos e fracassamos por causa da nossa carne ou nossa falta de vigilância, nós nos arrependemos e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então é muito importante compreender que se nós tentarmos ter mérito diante de Deus, nós ficaremos assim, numa gangorra, hoje eu fiz tudo certinho, quem sabe Deus me escute. Hoje eu falhei, fracassei, confessei, mas ainda sinto que não mereço, entende? Aí a pessoa fica tentando, e Paulo chegou nesse ponto, aqui em Filipenses 3:9, ele diz, não, eu não vou tentar ser aceito por Deus baseado em meu desempenho e meu merecimento pessoal. Eu vou tomar Jesus como meu advogado, como o meu fiador diante do Pai, e daqui por diante, é claro que Paulo queria obedecer a palavra, como diz Romanos 6:1, pecaremos então porque a graça abunde? Não, nós não vamos nos entregar ao pecado, brincar com o pecado, esconder o pecado de maneira alguma. Nós temos uma nova natureza, um novo espírito, uma nova identidade, e o nosso espírito geme por agradar a Deus, obedecer a Deus, mas isto é não para ser aceito, mas já aceitos pelo sangue de Jesus. Então esse crescimento espiritual, ele é precioso. Irmãos, crescimento espiritual, maturidade espiritual, ele é importante, mas não para ser aceito, porque nós não podemos ser aceitos pelo desempenho, pelas obras. Romanos 9, 30 ao 32, diz que Israel tentou ser salvo pelo seu comportamento, pelo seu desempenho, ao invés de depender de Cristo. E aí, o que aconteceu? Foram rejeitados. Se você ler lá em Romanos 3, 28, e também Romanos 4, 5, diz que nós somos aceitos por Deus através da fé em Cristo, não pelo nosso merecimento. Você pode ler na sua Bíblia aí,
Veja aí Romanos 3:28, né? E também Romanos 4:5, que nós somos... Então, você pode ver aí na sua Bíblia, em Romanos 3:28 e também 4:5, que nós somos aceitos por Deus através de Cristo. É muito importante você entender isso aí, amém? Olha, quem nos banca diante de Deus é Jesus. Jesus pagou para que eu seja aceito, salvo, filho, herdeiro, para que a minha oração seja respondida, para que eu seja em tudo abençoado. Nada eu posso acrescentar ou está consumado. O sangue de Jesus pagou o que faltava para Deus me perdoar, me aceitar, certo? Me abençoar, me salvar. Isso é muito importante, isso é em todo o trajeto, do começo ao fim. Não é que no início da conversão você recebe a Cristo, pelos méritos de Cristo, e depois você vai pelos seus próprios méritos. Não, esse foi o problema da Galácia. Lá em Gálatas 3, Paulo disse assim: e vocês da Galácia, vocês começaram bem no espírito e agora estão tentando se aperfeiçoar na carne pelos merecimentos próprios. Isso é uma cilada, um perigo muito grande, eu tentar olhar para Deus e dizer: Deus, se eu mereço, segundo o meu desempenho, ó Deus, eu fiz tudo certinho, então me dá isso e aquilo. Isso é coisa de fariseu cego. Nós sempre iremos a Deus pelo sangue de Jesus. Este sangue ele é aplicado quando eu reconheço que preciso da misericórdia de Deus em todo o trajeto, mesmo quando é certo. E também decidido a perdoar a todos e não ficar magoado, chateado, nem inimigo de ninguém. Isso é muito importante, amados, em Cristo. Amém? Então, quem é que me banca diante de Deus em todo o trajeto? Desde que eu recebo Jesus até o último dia do meu suspiro. É claro que lá no céu, 1 João 3,2, quando eu ver face a face, serei como ele. Agora aqui nós estamos crescendo de glória em glória. Estamos errando cada vez menos, mas nós erramos, irmãos, nós falhamos. E o sangue de Jesus que completa o nosso testemunho e o que nos faz ser aceitos por Deus não é o que eu sou no meu desempenho. É claro que eu quero melhorar o meu desempenho para agradar a Deus, né? Eu não quero jamais dar lugar ao diabo, brincar com o pecado, não. Nós tememos a Deus, mas a gente falha, né? Então devemos ter realmente essa concepção, esse conceito, essa ideia firme, sabe? Essa revelação no Espírito de que eu sou o que sou em Cristo. Você veja que todas as promessas de Deus aqui na Bíblia é em Cristo. Tudo que Deus trata com o homem é através de Cristo. Não pode ser pessoalmente, porque nós falhamos. E como nós falhamos e buscamos a misericórdia, temos que ter misericórdia também dos outros que falham. Porque quando o irmão ou a irmã falhar, não seja duro, cruel, não concorde com o pecado, não brinque com o pecado, mas seja compassivo, ajude o irmão ou a irmã em oração, em testemunho, com paciência, porque aos pouquinhos ele também vai melhorando. Se você é aceito por Deus através de Cristo, essa pessoa também é aceita através de Cristo, não é porque ela é perfeita no seu desempenho. A Bíblia diz em Efésios 2,8 que nós somos salvos pela graça através da fé, que é a dependência da graça, e não pelas obras. Agora, logo abaixo ali em Efésios 2,10, depois diz que nós somos salvos para as boas obras. Então, as boas obras vão sendo cada vez mais frequentes, cada vez mais fruto. É claro, irmãos, estamos avançando sim, mas isto não tem a ver com mérito diante de Deus, tem a ver com galardão. Se nós queremos ver a abrangência do domínio, precisamos compreender que quem lida com a nossa carne, além da renúncia, da confissão de pecado, quem lida com a nossa carne é o sangue de Jesus. Entende? O Espírito Santo vem habitar em nós para nos ajudar em nossas fraquezas, para nos levar ao arrependimento, para nos levar a renunciar à carne cada vez mais, certo? Isso é muito importante. Portanto, Paulo, escrevendo aqui em Filipenses 3,9, ele desistiu de tentar ser aceito, salvo, abençoado, ter mérito diante de Deus por obras. Ele apresentava Cristo como sua justiça, Cristo como pagamento para que Deus o ouvisse, o atendesse, o salvasse. É muito importante que nós compreendamos que quem nos banca diante de Deus é o sangue de Jesus, é o Senhor Jesus Cristo. E quem nos banca diante do gigante? É o Espírito Santo, irmãos. Nós não vamos na nossa força, na nossa sabedoria, nós não vamos naquilo que somos humanamente, não. Nós dependemos completamente da visão do Espírito, da audição do Espírito, do amor que foi derramado no nosso coração, diz Romanos 5,5. Nós dependemos completamente
Essas são as bases para nós chegarmos ao domínio, amados. Nós não poderemos compreender a abrangência do domínio sem essas bases. Veja, em Cristo aceito e no Espírito capaz. Como é que Ele vai me guiar em triunfo sempre? Se eu estiver dependendo do que Ele é, do que Ele sabe, do que Ele pode, do que Ele tem. Os meus recursos, então, vêm pela presença dEle. Os meus recursos não são o meu esforço intelectual, né? Quem é que banca a minha vida financeira? O Espírito Santo. Quem é que banca a minha saúde? É o Espírito Santo. Quem é que banca a frutificação, né? Você permanece no Senhor, ali alimentando a tua fé, ali permanecendo nessa comunhão com o Senhor e com pessoas cheias do Espírito Santo, repartindo o pão com aqueles que precisam de evangelização. E quem é que dá a multiplicação, né? Um é que planta, outro que rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Tá caindo trovão lá fora, mas não tem problema, né? Olha só, amados, é muito importante nós compreendermos que quem nos banca, como Davi disse, eu vou diante de ti, eu vou contra ti, gigante, na força, no nome, né? Ele sabia que quem livrou ele do urso e do leão foi o Senhor, não foi os seus braços. Jeremias diz assim, lá em 17, né? Ai daquele que confia no seu braço. Então nós confiamos no Senhor. Moisés levantou o cajado, mas quem abriu o mar foi o Senhor. Elias orou, mas quem mandou fogo foi o Senhor. Jesus disse, Lázaro, sai para fora. E Deus cooperou com ele, né? E confirmou. Então, tudo que Jesus Cristo fez, ele fez como homem. Mesmo sendo Deus, ele se despojou e veio como homem. Tudo que ele fez como filho do homem. Isso é muito importante compreendermos, porque senão vão dizer, mas Jesus fazia, mas quem sou eu? Ele diz em João 14:12, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores, porque eu vou para o meu Pai. Então, a condição para a abrangência do domínio é compreender o que diz lá em Romanos 5:17. Os que recebem, veja, isso é condição. Passo a passo, assim como eu recebo a respiração, assim como o coração está batendo, receber a abundância da graça e o dom da justiça. O que é a abundância da graça? É essa ajuda do Espírito Santo. Você está vendo? Quem é que nos banca? Olha aí. A abundância da graça é essa operação do Espírito nos ajudando em nossas fraquezas. E irmãos, nós nunca chegaremos nessa terra a ser sábios em nós mesmos, fortes em nós mesmos. Até nós podemos ver em Jesus, que ele diz lá em João 5:19, também no versículo 30, que ele dependia do que o Pai falava e mostrava, né? Ele dependia da direção do Espírito, dependência total. Nós precisamos compreender que nós somos fortes quando reconhecemos nossa fraqueza. Paulo dizia, quando eu sou fraco é aí que eu sou forte. Ou seja, não é quando eu penso que sou sábio, mas quando eu dependo da sabedoria de Deus, né? A minha dependência não está na minha carne. Não tenho mérito diante de Deus pelo meu desempenho, de jeito nenhum. Por mais que a gente faça tudo certinho, ainda somos, segundo nossa condição humana, servos inúteis. É ou não é? Quem é que pode fazer tudo perfeito? É o Espírito Santo. Então nós não estamos aqui para substituir o Espírito e nem para deixar o Espírito fazer tudo sozinho. Ele veio para nos ajudar. Moisés é que levanta o braço. Mas quem que dá o querer efetuar a força para Moisés levantar o braço diante do mar? O Senhor, entende? Então o Senhor é que gera em nós essas novas disposições. É muito importante compreender que quem nos banca diante de Deus em todo o trajeto é o sangue de Jesus, tá? E quem é que nos banca diante dos desafios? A sabedoria de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus. É o Espírito Santo. Então isto é, Deus depende dele mesmo para me abençoar. O que Cristo fez, me banca diante de Deus. Está consumado. Estou aceito, estou salvo em Cristo. O que o Espírito Santo faz, me banca diante da minha carne para me vencer. Renunciar, certo? Me banca diante das tentações, provações, provocações, para me saber perdoar, 70 vezes 7. É o Espírito Santo que me banca diante dos problemas financeiros, de saúde, de relacionamento, os problemas da minha família ou de pessoas que estou intercedendo, né? Quem é que banca? Quem é que está no desempenho? É soberano, o rio soberano do Senhor. Operando o Senhor, quem impedirá? Por que não dá errado? Porque tudo que nós colocamos na mão do Senhor se torna responsabilidade do Senhor, não é mais problema teu, certo? It's not my problem. Então não é o meu problema, eu coloquei na mão do Senhor. Ele vai agora me inspirar, me fortalecer, me guiar, enviar anjos, operar através de graça, dando favor e através de situações. Aí ele é que vai operar. E Deus não falha, irmãos. Aquilo que está na mão do Senhor, o Espírito Santo dá conta.
Aquilo que está na minha mão, né? Aí dá errado. Mas aquilo que está na mão do Senhor, isso não vai dar errado nunca. O mundo está como está porque se separou de Deus. Quando o homem se separou de Deus, vieram todas essas maldições. Quando o homem tinha comunhão com Deus na viração do dia, não havia nada disso, não é verdade? Então, quando o homem se arrepende, se volta para Deus, se cobre com o sangue de Jesus em temor humilde, né? E continua dependendo do Senhor, o Senhor tem como operar. Em Hebreus 7,25 diz que Deus pode salvar completamente todos aqueles que continuam confiando no Senhor, se entregando a Ele dia após dia. Aqui no Salmo 119, versículo 109, numa das traduções diz assim: a minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Tá vendo? Então, irmãos, isto é perigo. Aquilo que está em nossas mãos, o inimigo pode, né? Então, na outra tradução, diz assim, olha que interessante, irmãos. A revisada, a Alfalite, a Almeida e atualizada, né? Revista atualizada, nova tradução de linguagem de hoje diz assim: estou em constante perigo. Não é interessante que uma tradução, a revista corrigida, diz: a minha alma está nas minhas mãos? Minha alma está nas minhas mãos de contínuo. E a Bíblia diz, nesse mesmo texto, já na outra tradução, estou em constante perigo. Então aquilo que está nas minhas mãos corre perigo, porque eu sou falho, sou fraco na minha condição humana, né? O homem separado de Deus, ele é uma presa fácil, nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Mas agora, se aquilo está na mão do Senhor, porque é tão importante quanto entregar tudo, irmão, né? A Bíblia diz, não fique ansioso por nada. Lá em Filipenses ele fala sobre isso, 4, 6 ao 8. Não fique ansioso por nada, conte tudo com Deus, desabafe com Deus, ele devolverá a paz, vez após vez. Então o que nós estamos vendo é que quando eu estou dependendo do Senhor, entregando tudo na mão do Senhor, é importante entregar, mas é importante confiar. Que em Cristo Deus me aceita, me ouve sempre. Lembre-se que Jesus falou diante de Lázaro: olha, nem tinha se ressuscitado ainda, hein? Diz que a fé é linda, né, irmão? Coisa bonita é a fé, porque a fé confessa a palavra, como Josué e Caleb e tantos outros, Abraão. Jesus bem diante do túmulo de Lázaro, não tinha nenhuma evidência, Lázaro não tinha saído ainda. Jesus disse: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. A fé é a certeza de que Deus sempre nos ouve. Por quê? Porque Cristo nos banca em todo o trajeto. O sangue de Jesus pagou para que Deus me ouça, me atenda, me responda, me salve, me abençoe. Então eu sou salvo pelos méritos de Cristo. Eu sou justificado e aceito em Cristo. Sou abençoado, atendido por Deus em Cristo. E eu sou capaz no Espírito. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Quem é que me banca? Quem é que está cooperando comigo, confirmando as obras das minhas mãos, como diz lá em Marcos 16:20? É o Espírito Santo. Portanto, o potencial dele, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é o Todo-Poderoso. Por isso que o homem não pode ir na sua condição humana. O Senhor Jesus diz, antes de qualquer coisa, Jesus disse, olha, revistam-se do poder do alto, sejam cheios do Espírito Santo. Porque se eu estou cheio do Espírito Santo, e ele tem liberdade na minha vida, ele tem como me conduzir em triunfo. Não é? Aí é o Espírito que está no comando. Agora o homem tentando, o homem na sua condição caída religiosa, não tem a menor chance, amados. Então é muito importante, mais do que tudo, eu estar dependendo do que ele é, do que ele sabe, temor humilde. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a abrangência do domínio tem essas bases: em Cristo, no Espírito, para a glória de Deus Pai, né? Por amor às pessoas. Isto é realmente grande sabedoria. Eu faço junto com Ele, né? Em comunhão com Ele. Eu faço dependendo dEle, olhando para Ele, para a glória dEle. Tudo isso tem galardão. É importante compreender que esta é a vida abundante. A vida abundante é essa dependência total da graça. Diante de Deus eu sou apenas em Cristo, porque humanamente todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, né, irmão? Ninguém será salvo pelas obras. Não há um justo em si mesmo, não há ninguém que seja bom em si mesmo. Não há isso aí, né? Nós somos o que somos em Cristo. E nós podemos, tudo que está escrito na Bíblia nós podemos praticar, tudo que é para vencer na carne nós podemos vencer, certo? Todas as áreas vão dar certo, porque quem está no comando, como estava no comando da vida de Abraão, na vida de José, de Davi, era o Senhor.
Às vezes eles falhavam, mas eles se arrependiam, o Senhor continuava a sua obra e continuava. Portanto, não é, quando você falhar, não é para você parar, é para você se arrepender, se voltar, depender para debaixo do sangue de Jesus. E vamos agora alimentar o Espírito.